Você sabia que muitas pessoas, quando têm a oportunidade de falar em público, ficam extremamente apavoradas? Muitas pessoas sentem medo, começam a dar tremedeira nas mãos, suadeira, o coração parece que dispara e o pior de tudo, em muitas das vezes dá branco e a pessoa não se lembra o que tem para falar. Você é uma dessas pessoas? Então fica comigo que eu vou te ajudar a vencer esse mal. Olá, meu nome é Fabrício Gonçalves, faço parte do Ministério Levanta e Anda e nos próximos 3 minutos eu vou te mostrar um método simples, passo a passo e rápido que fará com que você fale em público com cada vez mais segurança, sentindo-se confiante, lembrando de tudo que você preparou para falar e principalmente vendo as pessoas serem abençoadas e edificadas por aquilo que você tem a ministrar para elas. Com esse método fácil, eu vou te ensinar passo a passo como vencer esse mal e cumprir o seu chamado com excelência, fazendo aquilo que gosta, sem crise, sem medo de falar em público e principalmente sendo um instrumento nas mãos de Deus. Com este método fácil e objetivo, eu vou te ajudar a vencer o medo de falar em público e em pouco tempo você vai conseguir se expressar na frente das pessoas com confiança, sem medo de falar, sem tremores nas mãos, sem aquela suadeira que tanto incomoda e principalmente controlando a respiração, controlando os batimentos cardíacos, controlando o medo. E não importa se você vai estar falando para um pequeno grupo que você já é acostumado a falar ou para uma grande multidão que você nem conhece. Com esse método que eu vou te ensinar, você conseguirá falar em público com excelência, de forma clara e objetiva, fazendo com que as pessoas compreendam e principalmente se sentindo bem e confortável na hora de falar com essas pessoas. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero te falar é que esse medo de falar em público é mais comum do que você imagina. Você sabia que 3 em cada 4 pessoas sofrem com esse mal? E com esse método eu vou te ajudar a superar esse problema e conseguir falar em público com excelência. Como eu disse, o medo de falar em público é algo comum nos nossos dias, ou melhor, em todos os tempos. Sempre foi comum as pessoas terem medo de falar em público. Inclusive, uma pesquisa já comprovou que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte, só para que você tenha uma ideia do quanto é comum esse medo de se expressar em público. E esse medo tem nome, a ciência chama de glossofobia, que é a fobia, o medo de se expressar na frente de mais pessoas. E como eu disse, esse medo não é coisa dos nossos tempos, isso vem desde o princípio. E eu vou estar lendo um texto bíblico para que você veja que na Bíblia nós encontramos uma pessoa que também sofria desse medo de falar em público. E o texto é Êxodo capítulo 4, verso 10. Olha o que a Bíblia diz. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então aqui nós encontramos em Êxodo capítulo 4, quando Deus vai chamar Moisés para ir libertar o povo que estava cativo no Egito, o próprio Moisés dizendo para Deus: Ó meu Senhor, eu não sou homem eloquente. Como eu irei me apresentar ao povo de Israel? Como eu irei me apresentar ao faraó se eu não sei falar bem a eles? Em outra tradução, a Bíblia vai dizer: Moisés disse ao Senhor: eu não sou um bom orador. E a Bíblia vai dizer mais para frente que Deus ele se irou com Moisés por ele ter dito isso. E Deus fala com Moisés o seguinte: mas o seu Arão, ele não é um homem que fala bem, ele não é um homem que se expressa bem. E nesse momento Deus faz com que Arão venha até Moisés para poder ajudá-lo nessa grande trajetória de ir libertar o povo que estava cativo no Egito. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 14, quando a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, porque ele não estava querendo fazer o que Deus mandou, simplesmente porque ele não sabia se expressar bem. Nesse momento, Deus então levanta Arão para poder ajudar Moisés. Então eu quero que você entenda que, assim como Moisés tinha aquele medo terrível de se expressar em público, muitas pessoas também têm. Inclusive, eu já tive esse medo e consegui vencê-lo. Porém, ainda nesse contexto, assim como existem pessoas que têm dificuldade ao se expressar em público, tem pessoas que já não têm essa dificuldade. Assim como Arão, irmão de Moisés, com que Deus, a Bíblia diz que Deus o chama para poder ajudar Moisés nessa caminhada, nessa trajetória. Viu só como esse medo de falar em público é comum? E muitas pessoas têm esse medo nos nossos dias.
Muitas pessoas sentem o coração palpitar muito mais forte na hora que vão falar em público. Muitas pessoas dão suadeira na mão, dão tremedeira, as pernas ficam bambas, a pessoa não consegue nem se mexer direito na hora que vai se expressar em público. E com esse método, você não somente estará pronto e apto para falar na frente da igreja, mas estará também pronto, apto para falar na apresentação do seu TCC, para falar em uma reunião na empresa em que você trabalha, em alguma palestra que você for convidado a falar. Ou seja, com esse método, você vai conseguir se expressar em público com cada vez mais confiança, lembrando-se do que vai falar. Mas agora sim, agora eu vou explicar a você por que eu vou te ajudar a aplicar esse método rápido e fácil que vai fazer com que você fale em público com confiança e sem medo. Há alguns anos atrás, o pastor da igreja que eu congregava me deu a oportunidade de expressar a palavra de Deus. Eu confesso que quando ele falou que eu ia ter a oportunidade, o meu coração disparou de alegria. Eu tinha vontade, eu sempre tive vontade de falar a respeito da palavra de Deus. E eu fiquei muito contente quando ele disse que eu teria a oportunidade de ministrar a palavra. Então eu comecei a me preparar, preparei uma reflexão da palavra, anotei os textos que eu tinha para falar e eu confesso que quanto mais perto chegava do dia de eu ter a oportunidade, mais nervoso eu ficava. Aquela sensação gostosa, aquele coração acelerado de alegria, começou a se tornar um coração acelerado de medo, porque conforme o dia chegava, mais nervoso eu ficava, porque eu ia ter que falar em público, eu nunca tinha feito isso, e eu ia ter que me expressar diante de toda a igreja. Enfim, chegou o grande dia de eu ministrar a palavra para os irmãos. Eu imaginava que eu só iria travar se a igreja estivesse lotada. Eu pensei que estaria lotada e por isso esse nervosismo tomou ainda mais conta de mim. Porém, quando eu cheguei na igreja, tinha cerca de 15 irmãos. Talvez nem isso tudo. E o pastor iniciou o culto, passou as oportunidades, todo mundo falando muito bem. Os irmãos mais experientes pegavam o microfone com segurança, falavam muito bem na frente da igreja. Enfim, depois de todas as oportunidades, chegou então o momento de eu ter a minha oportunidade, o momento de eu ministrar a palavra para a igreja. Eu me lembro que enquanto eu preparava a mensagem, eu calculei que o tempo que demoraria para que eu transmitisse a mensagem seria de cerca de 15 minutos. Porém, no momento em que o pastor me convidou até o altar, me apresentou para a igreja e me passou o microfone, o meu coração disparou, eu não consegui lembrar de nada daquilo que eu havia estudado, que eu havia preparado. Na hora que eu comecei a falar com os irmãos, a minha voz quase não saía. Como eu disse, eu não sabia nem segurar o microfone direito, as minhas mãos tremiam, eu lembro que eu suava muito, eu transpirava, eu tinha que ministrar a palavra. E então eu comecei a falar, li o texto bíblico, e eu confesso que uma mensagem que nos meus cálculos duraria cerca de 15 minutos, não durou nem 5 direito. Eu lembro que rapidamente eu expressei o que tinha de falar e esqueci muita coisa e logo passei o microfone para o pastor, não fiz agradecimento, não falei mais nada e simplesmente desci do altar. E infelizmente essa situação se repetia todas as vezes que eu ia falar em público. Com o passar do tempo, eu comecei a pesquisar e estudar como eu poderia vencer esse medo de falar em público. Quando eu tinha a oportunidade para pregar, eu começava a ensaiar o que eu ia falar, eu começava a pregar para mim mesmo diante do espelho, porém quando chegava na frente da igreja, acontecia a mesma coisa. Eu ficava nervoso, eu não me lembrava do que eu tinha para falar, eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas enquanto eu ministrava a palavra, e isso era muito prejudicial, porque as pessoas não entendiam, elas ficavam olhando para onde eu olhava. Se eu olhava para baixo, o povo estava olhando para baixo. Foi aí que eu decidi que eu iria mudar, que eu iria vencer esse medo de falar em público. Eu comecei a estudar afinco a respeito desse assunto, pois eu estava determinado a vencer esse medo de falar em público. Ou então, eu sempre continuaria colocando a culpa no inimigo, ou falando que esse não era o meu chamado, esquecendo-me do texto em que Jesus diz para que todos nós façamos o ide. Ministremos a sua palavra às pessoas. Eu tenho que admitir que não foi fácil, mas ou eu tomava uma atitude ou eu sempre continuaria achando que esse não era o meu chamado. Eu comecei a pesquisar como falar em público, como se expressar melhor, como falar na frente da igreja. Procurei sobre todas essas informações, tanto na internet quanto em cursos pagos e gratuitos. Porém, poucos ensinavam de forma prática o que você deve fazer para que dê resultado e você possa falar em público de forma tranquila,
de forma calma e de forma segura. E olha, foram meses e meses estudando a respeito desse assunto, e nos dias que não tinha culto em minha igreja, eu ia para outras igrejas para ficar reparando como o pregador se expressava, anotando os detalhes, e quando eu chegava em casa, eu pregava para mim mesmo a mesma palavra que o pregador falou na igreja, tentava fazer os mesmos gestos que ele, tentava usar os mesmos jargões que ele, e eu confesso que durante um tempo isso me ajudou, porque eu comecei a desenvolver uma forma de expressar. Porém, com o passar do tempo, eu fui vendo que essa forma era a cópia de alguém. A famosa síndrome do papagaio, quando a gente fala algo que a gente já ouviu alguém falar, da mesma forma que o outro alguém falou, e isso não me agradava, e eu tenho certeza que também não agradava a Deus. Eu continuava estudando, meses após meses, aprendendo, anotando coisas, treinando diante do espelho. Eu lembro que eu passava horas estudando, assistindo vídeos, assistindo palestras, para que eu pudesse adquirir algum conhecimento prático. Finalmente, eu conseguia me expressar em público de forma com que as pessoas compreendiam o que eu estava falando, de forma com que elas saíssem da igreja dizendo que a mensagem, que a pregação foi uma bênção. Eu conseguia ministrar a palavra de Deus tranquilamente na frente da igreja, conseguia controlar o medo de falar em público, e olha, não tem sensação melhor do que essa. Quando você está ministrando a palavra, sabendo se comunicar com as pessoas através do olhar, através da entonação da voz e principalmente dando vazão ao Espírito Santo para que ele possa te usar da forma com que ele quer, transmitindo a mensagem com excelência. E olha, hoje eu já sou diácono na igreja que eu faço parte, sou líder de jovens, sou professor da escola bíblica dominical, sou formado em teologia, já escrevi vários livros. E por incrível que pareça, até um programa de rádio eu já fiz aqui em minha cidade, só para que você tenha ideia do quão importante foi para mim vencer o medo de falar em público. Eu quero te ajudar a vencer esse medo de falar em público, para que você sinta, assim como eu, a sensação maravilhosa de ver que as pessoas estão compreendendo tudo aquilo que você está falando. E depois de muito tempo, muito estudo, muito investimento que eu tive que fazer, eu decidi organizar tudo que eu aprendi em um treinamento passo a passo, prático, fácil e rápido, que vai te ajudar a vencer de uma vez por todas o medo de falar em público. Nesse treinamento eu coloquei de forma prática tudo aquilo que eu aprendi, que foi útil para mim, que verdadeiramente fez a diferença. Então vamos lá, eu já vou te dar uma dica para que você veja como o curso é prático, como as dicas não tem enrolação, não tem blá blá blá, não tem disse-me-disse, é na prática. Eu vou te ensinar, você coloca em prática e você vai conseguir vencer esse medo. Um erro clássico que acontece, muitas pessoas que têm medo de falar em público cometem, inclusive esse era um dos erros que eu mais cometia, é o erro de pregar com o olho fechado ou sem olhar para as pessoas. Talvez você já tenha dito isso, eu prego com os olhos fechados, porque aí eu consigo me concentrar no que eu tenho para falar. Porém, uma pesquisa já comprovou que cerca de 38% da compreensão que nós temos de uma palestra, por exemplo, de uma pregação, nós a temos pela expressão corporal de quem está pregando, quem está ensinando. Logo, se você é uma pessoa que não tem uma boa expressão corporal, se é uma pessoa que fecha os olhos na hora de pregar, você está fazendo com que as pessoas percam cerca de 38% do entendimento que elas teriam que absorver da sua mensagem. E aqui está uma dica prática para você. Sempre que você for pregar a palavra, falar em público, se comunicar com as pessoas, olhe nos olhos das pessoas. Então você precisa vencer isso. Como você vai vencer isso? Treinando. Treinando como? Assim como eu fiz aqui agora. Fique diante do espelho e imagine que você está pregando ou falando com alguém. Então você vai agora começar a fixar o seu olhar em alguns pontos. Assim como eu vou fazer aqui agora. Você vai olhar para alguns pontos, demore um pouquinho para falar em algum ponto, depois você mude o seu olhar para outro ponto, olhe para esse outro ponto, volte a olhar para o espelho, e assim você vai ver que a sua comunicação vai começar a melhorar. Se eu falar somente com o olho fechado, a comunicação está perdida. Se eu falar olhando só para um ponto, ela também vai estar perdida. Mas se eu começar agora a treinar o meu olhar, a não ficar com o olhar parado em um ponto por uma eternidade, e também não ficar olhando para um lado e para o outro rapidamente, mas saber controlar a forma de olhar para as pessoas, eu tenho certeza que com um simples olhar eu vou conseguir comunicar muito melhor aquilo que Deus colocou em meu coração.
Essa é só uma dica prática para que você tenha noção do quão importante é fazer esse treinamento. Uma outra dica prática e muito importante, que se você já tiver a oportunidade de falar em público hoje, você já pode colocar em prática também, é a seguinte: jamais segure o microfone pela cápsula de cima do microfone. Não faça isso. O microfone ele tem sensores que captam o áudio e se você colocar a sua mão sobre a cápsula do microfone, o som vai ficar horrível. Talvez você faça isso com a intenção de, quando eu faço isso, a voz fica mais alta, fica mais amplificada, mas essa não é uma forma correta de segurar o microfone. Então sempre segure o microfone de forma correta, segurando pela base. Se o som não estiver agradável, converse com o sonoplasta, peça a ele para aumentar um pouco ou para colocar um pouco de grave ou de agudo, e aí sim você terá um som agradável, assim como você esperava ter segurando o microfone pela cápsula. Hoje em dia, existem muitas pessoas que desconhecem o fato de que 3 em cada 4 pessoas sofrem com o medo de falar em público. E por desconhecerem essa informação, muitas pessoas acabam sendo arrogantes ao ponto de dizer: olha, o crente não precisa estudar nada, o crente não precisa fazer oratória, o crente não precisa aprender nada disso, porque quando ele pega o microfone é o Espírito Santo que toma ele, que começa a falar, e o crente de verdade não precisa de nada disso. Se você é uma pessoa que pensa dessa forma, eu te oriento a rever os seus conceitos, porque muitas pessoas têm sim a dificuldade de se expressar em público e esse medo pode ser superado. É claro que Deus pode fazer com que essa pessoa do dia para a noite não tenha mais nenhum medo de falar em público, que do dia para a noite essa pessoa acorde super simpática, super eloquente, mas é claro que o nosso Deus também nos dá a oportunidade de nos aperfeiçoar para ministrar cada vez mais e melhor a sua palavra. Talvez você que pense dessa forma não tenha passado por nenhuma dessas dificuldades. Agora, se você é uma dessas pessoas que sente alguns desses sintomas que eu falei, seja a suadeira na mão, a tremedeira, seja o coração disparado, não saber segurar o microfone direito, dar um branco na hora de falar, então eu quero te falar, esse treinamento é para você. Eu criei esse treinamento com o intuito de ajudar você, de ajudar o público cristão a superar de uma vez por todas o medo de falar em público. Eu tenho certeza que com esse treinamento você vai conseguir se expressar diante das pessoas com tranquilidade, com calma, sabendo o que vai falar, não dando mais aqueles brancos na mente na hora que for transmitir a mensagem. E tem mais, no momento em que você concluir o curso, você vai receber um certificado de conclusão válido em todo o território nacional, que vai comprovar diante das pessoas que você estudou, que você aprendeu as técnicas e as táticas para transmitir algo, para poder se comunicar com as pessoas. Várias pessoas já participaram desse treinamento e os resultados me incentivaram a ampliar essas vagas para mais pessoas. Então, se você quiser ganhar tempo e superar esse medo de falar em público, essa é a sua oportunidade. Você não vai precisar gastar tempo como eu gastei, procurando qual material estudar, sendo seletivo no que você já estudou, no que você ainda não estudou e principalmente fazendo esse treinamento, você conseguirá, num tempo recorde, vencer o medo de falar em público. Absolutamente tudo que está no curso já foi testado e comprovado por mais irmãos que também tinham medo de falar em público e hoje venceram esse medo. Eu organizei tudo de forma simples, descomplicada, para que você clique no play, assista o vídeo, preste atenção e colocando em prática tudo o que estará sendo ensinado, em poucos dias você estará falando em público com confiança, sem aquele medo, sem aquele nervosismo que tanto te atrapalha. Agora você deve estar se perguntando quanto vai custar tudo isso. E eu também te pergunto algo, quanto custa para você falar em público sem aquele nervosismo, sem aquela suadeira na mão, sem aquela tremedeira, sabendo segurar o microfone, sabendo como olhar para as pessoas? Quanto vale para você poder falar na frente da igreja sem se esquecer daquilo que Deus já te revelou, daquilo que você estudou? Quanto vale para você poder falar em uma reunião de trabalho ou em meio aos amigos sem ter que ficar acanhado com vergonha do que as pessoas vão pensar de você?
E principalmente, quanto vale para você poder cumprir o seu chamado de ministrar a palavra, de usar a oportunidade que lhe for confiada para poder abençoar a vida das pessoas. É inadmissível que venhamos usar a desculpa de não sabermos falar em público para não fazer a obra de Deus. Lembra de Moisés? A Bíblia diz que Deus se irou com ele por ele estar arrumando desculpas para não cumprir o chamado. E uma das desculpas, ou melhor, um dos problemas que Moisés tinha era o medo de falar em público, era a dificuldade ao se expressar. Logo, se eu conseguir vencer esse medo, você também consegue. Se você pode fazer algo para vencer esse medo, faça. E eu tenho certeza que você será ainda mais um instrumento afiado nas mãos do Senhor. Como eu disse, você deve estar se perguntando quanto vai custar tudo isso? Será que é muito caro? E eu poderia facilmente cobrar por esse treinamento, por tudo que eu organizei, o valor de R$ 997, que muitas pessoas compromissadas pagariam tranquilamente, porque está tudo organizado em um só local, sem perda de tempo, sem complicação, tudo de forma prática e simples. Porém, com esse valor eu deixaria de atingir uma grande parcela de pessoas que têm vontade de fazer o curso, mas que não teriam esse valor para poder investir. Foi aí então que eu decidi que o valor ideal para o curso, juntamente com todos os bônus, seria o valor de R$ 347. Porém, o meu intuito é abençoar o máximo de pessoas possíveis, é fazer com que o máximo de pessoas possíveis vençam o medo de falar em público. E eu não quero que o preço seja uma objeção, que você não venha adquirir e vencer esse medo por causa do preço. Por esse motivo, se você adquirir o treinamento agora, eu vou te dar mais de 60% de desconto. E o treinamento completo, com todos os bônus inclusos, sairá para você hoje de R$ 347 por R$ 147. É o menor preço que já fizemos e essa promoção não vai durar por muito tempo. Você terá acesso a todo o curso, mais todos os bônus, mais o certificado de conclusão válido em todo o território nacional pelo valor de R$ 147, que você pode dividir até de 12 vezes no cartão de crédito. Então não perca essa oportunidade. Clique agora mesmo no botão abaixo e eu te espero na área exclusiva de membros. Como eu te falei, você pode dividir o curso em até 12 vezes no cartão de crédito. Ou, se preferir, pode pagar também por boleto bancário. Lembre-se de que hoje o curso está na promoção, saindo de R$ 347 por R$ 147. Como eu falei, o curso é todo online. Você vai estudar no momento em que mais for favorável a você. Você não vai precisar sair de casa para ir até um local onde você vai ter que se assentar e ouvir um professor falar na hora que estiver estipulada. Você poderá fazer o seu próprio horário, assistindo no conforto do seu lar e treinando, praticando dia após dia, assistindo às aulas quantas vezes achar necessário, até que você vença o medo de falar em público. Você pode começar agora mesmo se quiser. Então clique no botão abaixo e eu te vejo na área exclusiva dos alunos, em que eu vou estar te ensinando passo a passo, com exercícios no final de cada módulo, como você deve fazer para vencer o medo de falar em público, quais as técnicas você deve usar, quais os exercícios você deve praticar para que você vença o medo, para que você controle a ansiedade e consiga se expressar de forma clara, objetiva, fazendo com que as pessoas compreendam o que você tem a passar. Eu acredito tanto que esse curso é para você e que ele pode fazer com que você vença o medo de falar em público. Eu vou te dar 7 dias gratuitos para que você acesse o curso, para que você analise, faça as aulas. E se dentro desses 7 dias você achar por algum motivo que o curso não é para você, o que eu duvido muito, você pode clicar em um botão e ter o seu dinheiro de volta. Você não tem nada a perder. Eu estou colocando a minha conta em risco. Eu estou colocando a responsabilidade sobre mim. Se o curso não abençoar a sua vida de alguma forma, você solicita o reembolso e terá o seu dinheiro de volta. Como eu disse, eu duvido muito que você fará isso, porque assim como eu aprendi e hoje eu consigo me expressar em público, como você está vendo eu falar com você agora em um vídeo, você também vai vencer esse medo e conseguirá transmitir a mensagem de Deus, aquilo que Ele colocar no seu coração,
com cada vez mais excelência. Se eu, que não sabia nada, consegui e hoje sei me expressar em público, você também vai conseguir. Então clique agora mesmo no botão abaixo, faça já a sua matrícula e eu te vejo na área exclusiva dos alunos. Mas faça isso agora, não deixe para depois, porque como eu disse, não poderemos segurar esse valor por muito tempo. O curso hoje está saindo de R$ 347 por R$ 147. É a maior promoção que já fizemos do curso. Então agora é com você. Clique no botão abaixo, faça a sua matrícula e nos vemos na nossa primeira aula.